Vamos aprender a palavra de Deus? Começa agora, Teologia do Avivamento com pastor e professor Anderson Dias. Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o pastor e professor Anderson Dias. E nós estamos iniciando mais uma vez esse grandíssimo projeto, a Teologia do Avivamento, onde gratuitamente você pode fazer, estudar teologia a nível acadêmico. Você pode estudar de qualquer parte do mundo, em qualquer dia e em qualquer horário, com o uso apenas do seu celular. É isso mesmo, com o celular e uma internet você consegue estar estudando conosco aqui na Teologia do Avivamento. Bora lá então? Hoje nós estamos iniciando aqui a nossa matéria nova, né? Matéria de missiologia. Matéria passada nós estivemos falando aí sobre a doutrina de Deus, as coisas de Deus. E hoje é a nossa primeira aula de missiologia. Vem comigo? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Mas antes eu gostaria de dar mais 2 recadinhos aqui para você, para nós irmos para nossa aula, ok? Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Muito bem, é isso aí. Mas antes também gostaria eu gostaria, na verdade, me enrosquei aqui, né, de pedir um grandíssimo favor para você, para nos ajudar nesse grande projeto aí. Amém? Então eu queria pedir que você estivesse agora deixando o seu like para nos ajudar, o joinha, né? Se inscrevendo no nosso canal, se inscreva, ative as notificações aí, que é o sininho, para que sempre quando chegar um vídeo novo, o YouTube te avisar. E compartilhe para todos os seus contatos, para o maior número possível de contatos, que com certeza você vai estar nos ajudando. E agora vamos mudar a nossa atmosfera para um momento também muito especial, que é pedir a presença do Deus poderoso, o Deus de Israel. Amém? Vamos falar com Deus. Pense em Deus nesse momento. Esta dificuldade que você está passando, ela tem um prazo de término, um fim, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vai dar tudo certo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado nesse momento, a qual temos a Tua presença, e a Tua presença é cura ao enfermo, é o exaltar ao humilhado, é levantar ao caído. A Tua presença é maravilhosa. E nós estamos aqui, Senhor, com um compromisso de aprendermos a Tua palavra, porque o Senhor quer que aprendamos, para não perecer. Ajuda, Senhor, esse projeto Teologia do Avivamento a crescer para a honra e glória do Seu santo nome, a crescer para levar o Evangelho das boas novas, através do aprendizado. Eu te agradeço por tudo e todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Vamos então para a nossa aula. Estou muito empolgado, né? Essa aula vai servir muito para o nosso filho lá em Moçambique, Luiz Gastene Dinheiro, né? Nosso filhão lá de Moçambique, sendo preparado
para ser um grande missionário atuante em Moçambique e África. Te amo, viu, filho? Nossa filha também, Elizabeth, sendo preparada aí, desafiada a ser uma missionária através da dança, aqui no Brasil, especificamente ali na cidade de Tiradentes, né? Que graças a Deus nós vamos estar juntos aí e crescermos, né? Elizabeth, Deus te abençoe. Vamos para nossa aula e eu tenho certeza, cidade Tiradentes, São Mateus, desculpa, né? Cidade Tiradentes mesmo, né, Elizabeth? Tô ficando velho. Mas vamos lá, se concentrando agora na nossa primeira aula de missiologia. Ide e pregai. É isso, na minha concepção, que representa missiologia, ou como nós conhecemos, missões, ok? Os textos bíblicos que tratam da suprema tarefa da igreja na terra sobre missões, eu quero citar logo aqui no começo para vocês. Então, se você observar lá em Marcos 16:15, isso aqui é um clássico sobre missões. Marcos 16:15, tá? Que diz assim. Eu gosto muito desse texto porque ele é um texto que abrange um resumo do que verdadeiramente é missões. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Forte esse texto, né? Vou deixar mais um texto também, muito conhecido também, tudo dentro da questão de missiologia, que é Mateus 28, verso 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Forte, né? Esses dois textos eu quero abrir aqui sobre a questão de missiologia. Essa é minha introdução para a nossa primeira matéria desse tema, ok? Quando nós falamos de missiologia, de missões propriamente dito, o que nós relatamos aqui? Sobre a missão da igreja. Nós somos a igreja, mas eu quero trazer o termo igreja um pouco mais detalhado, eclésia, né? Para que você entenda. Primeira questão, a missão da igreja. E aí você precisa fazer duas perguntas. Pastor Anderson, qual é a missão da igreja? E a segunda pergunta, o que queremos dizer pela palavra igreja? Então, como eu disse, esta palavra, igreja, ela tem emprego variado, tá? Porque o termo igreja se refere, até então, quando se fala igreja, ao edifício, ao local onde cristãos se reúnem semanalmente, não é isso? Para o quê? Para adorar e para ter comunhão. Um exemplo, a igreja local, né? O espaço físico. Mas, às vezes, a palavra igreja também se refere a uma certa denominação. A placa da igreja. Igreja Assembleia de Deus. Igreja Brasil para Cristo. Igreja Deus é Amor. Igreja Renascer. Igreja Bola de Neve. Então, a igreja também serve para se referir a denominações. Igreja também refere-se ao conjunto de cristãos locais, onde essa reunião forma o quê, filhos? Um corpo. Então nós estamos entendendo a questão, porque se nós vamos falar da missão da igreja, o que é a igreja? Esse é o termo que nós conhecemos. Agora, qual é o significado bíblico da igreja? A palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento e é uma tradução do grego. Eu vou escrever aqui, eclésia.
e eclésia quer dizer chamado ou convocado. E aqui nós levamos em consideração, aqui nessa palavra eclésia, o grego clássico da Septuaginta e também da questão do Novo Testamento. Eclésia refere-se a pessoas chamadas. Chamadas da onde? Elas são chamadas do mundo para o serviço do reino de Deus. Eclésia também refere-se a um tipo de pessoas especiais. Então, quando você está na igreja, você se torna uma pessoa especial. Eclésia também refere-se a pessoas que eram convocadas, que são reunidas para um propósito específico, missões. Mas eu quero ficar um pouco mais ainda no termo da igreja. Eclésia são pessoas relacionadas com Deus. Então, isso são algumas coisas de eclésia. E esse termo eclésia, ele aparece 115 vezes no Novo Testamento. E 85 destas vezes refere-se à congregação local. Observamos, filhos, que o termo foi usado por Cristo, como nós observamos lá em Mateus 16, 18. Usado por Cristo, foi usado também por Paulo. Nós vamos observar nas cartas que Paulo escreveu para Efésios e aos Colossenses, referindo-se aqui à igreja como congregação local. Então, para designar a igreja universal, que é um termo de totalidade, a qual que todos, totalidade, os verdadeiros cristãos em Cristo pertencem a ela. É um termo universal. E aí já deixa um pouco o critério de placa, né? Então, a igreja visível e também a igreja invisível. Observamos que os eruditos bíblicos muitas vezes chamam a igreja universal de igreja visível. Então, esse termo que nós temos de totalidade, universalidade, é uma igreja que refere-se a uma igreja visível, ok? Olhe lá, por exemplo, para a parábola do joio, que está lá em Mateus 13. Isso, Mateus 13, do verso 24 ao 30, nós vamos observar a parábola do joio. E nos mostra que nem todos os membros da igreja, porque todo mundo tem que estar na igreja, mas nessa parábola do joio, nós observamos que nem todos os membros da igreja visível são realmente nascidos de novo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não tiveram um encontro real com Cristo. Por isso o joio está onde? No meio do trigo, que é o trigo, a igreja. As pessoas corretas, diríamos assim. Vamos observar também os símbolos da igreja, tá? Ainda falando sobre a igreja, para entender aí corretamente. O Novo Testamento, filhos, ele é rico em simbolismo da igreja, que por esse simbolismo nos revelam a natureza da igreja, a função da igreja verdadeira, o relacionamento e qual a posição que a igreja deve ter. Vamos ver esses símbolos? Então observe em Efésios, vou dar vários símbolos aqui agora para sua compreensão. Observe comigo em Efésios capítulo 2, o verso 14 e 15 já nos ajuda, que vai falar de um novo homem. Estamos falando dos símbolos da igreja. Observe também em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27, que vai falar do corpo de Cristo, tá? Observe também em 1 Timóteo 3,15,
1 Timóteo 3,15 traz a simbologia do templo de Deus, a igreja. Observe também, filhos, em Mateus 25, verso 6. Eu disse Mateus 25, 6, que fala do símbolo da noiva de Cristo, a igreja. Observe também Apocalipse capítulo 1, verso 6. Apocalipse 1, 6, que traz a simbologia da igreja um sacerdócio real. Isto aqui é a igreja. Efésios 2, 19, que fala da casa de Deus, a igreja também. Tá vendo todos esses simbolismos que a igreja possui? Tudo numa questão de natureza, função, relacionamento e posição, para uma exegese correta, uma compreensão do que se refere à questão da igreja. A igreja, ela tem uma missão, e eu diria uma missão trina, uma tríplice missão. Tá? Nós já entendemos os símbolos, agora vamos entender sobre a questão da tríplice missão da igreja. Vamos aprender com o profeta. Bora! A palavra grega eclésia, que nós já falamos aqui, ela é traduzida por igreja. E você pode também colocar eclésia como assembleia na questão do Novo Testamento. E eclésia, ela quer dizer chamado, ou então convocado, como nós observamos. No Concílio de Jerusalém, nós temos algo muito interessante, né? Onde Tiago, ele declarou, ali, deixa-me ver, em Atos capítulo 15, verso 14. Então, Atos 15 e 14, que foi o Concílio de Jerusalém, Tiago declarou o quê? Deus primeiro visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Então, olha aí. Um segundo texto que eu quero também citar está em 2 Coríntios 6,17. Nós vamos observar em 2 Coríntios 6,17 que Deus sempre expressou seu propósito de ter para ele o quê? Um povo chamado, a tríplice está aí, separado e santo. E o que diz em 2 Coríntios 6,17? Por isso, retirai-vos do meio deles, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, isso aqui é uma qualidade de pessoas. Nós observamos a missão aqui da questão da igreja. Ainda no termo eclésia, que significa agora muito mais com esses textos do que chamado, tá? Porque inclui também o sentido de ser chamado para. Para onde, pastor? Para uma missão. Então nós entendemos que a igreja, ela é chamada para uma missão, chamado, convocado, né? Para uma missão. E dentro disso, observe que Deus tem um plano para com essas pessoas que Ele mesmo redime. E é através do conhecimento deste plano, por isso que é importante estudar a Bíblia, que o crente pode compreender o desígnio, como ele deve caminhar com Cristo, porque a caminhada é com Cristo, agora como? Então aí nós vamos começando a entender. E quase sempre a falta de envolvimento nesta missão dada para a igreja por parte do cristão é resultado do quê? Da falta de ensino sobre o assunto. As igrejas deveriam investir mais em conhecimento. Nível 1 das crianças da escola bíblica, nível 2 dos jovens, nível 3 dos adultos,
né? E até um nível 4 em termos teológicos, né? E obviamente no culto cotidiano ensinando a palavra, mas as pessoas se perdem na missão pela falta de ensino do assunto. Pastor Anderson, mas me diga uma coisa, afinal de contas, qual é a missão da igreja determinada por Deus? O senhor pode me explicar? Sim. Primeiro, a igreja, ela é chamada para adorar a Deus, servir a Deus. Esse é o nosso papel, adorar e servir a Deus. Vai entendendo a missão da igreja aí. E observe comigo lá em Atos, capítulo 13, no verso 2. Atos 13, 2, diz o quê? E servindo eles ao Senhor. Então, primeira questão que eu quero colocar da natureza da missão. Qual é? É servir, é adorar a Deus constantemente. O segundo ponto dessa natureza de qual é a missão que a igreja tem dada por Deus é que o corpo de Cristo, ele tem os membros, não tem os membros? Então, quando um membro deste corpo exerce seus dons, vai criar a edificação e a manifestação do amor para com os outros. Vai criar um grande prazer e vai proporcionar a cabeça do corpo, que é Cristo. Então, o amor é uma coisa muito importante. A comunhão, ela é muito importante. São coisas que, infelizmente, não fazem mais parte da igreja hoje, né? Nós precisamos voltar a isso, resgatar. E o texto que eu dou para esse segundo ponto aqui, da missão da igreja determinada por Deus, está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. A terceira, então, missão da igreja, que eu observo, que é dada por Deus. Pastor, mas como que o senhor observa e sabe que é dada por Deus? A Bíblia. A Bíblia é o manual do crente, do cristão. É um manual de regras, o que você deve fazer, falar, como prosperar, como avançar, como ser feliz. E eu vou te fazer uma pergunta: o quanto você medita no manual do sucesso da sua vida? E esse é o resultado que você tem. Então, a terceira missão dada à igreja é a missão para o mundo. A igreja, ela deve se relacionar com o mundo, com aqueles que são descrentes. E eu vou anotar esse texto aqui, ó, de Atos capítulo 1, verso 8. Então, qual é o relacionamento que nós temos com o mundo? Nós, por exemplo, temos a missão de fazer cultos nos salões de baile. Nós temos relação de fazer culto nas casas. Nós vamos fazer agora um grande trabalho em frente ali da estação do Jardim Helena em São Paulo, um lugar movimentado demais, na rua. Então a igreja, ela precisa se relacionar com o mundo. Ela não pode ficar só dentro da instituição, porque tem pessoas que não vão ali. Então a igreja tem que ir até elas, atraí-las, porque também isso é a sua missão. Amém? Vamos falar agora de onde a igreja recebe o poder, porque para a igreja fazer isso, a eficiência da igreja, ela está o quê? Está no poder. E da onde que ela recebe isso para cumprir a sua missão? Vamos lá? Vamos aprender com o profeta. Bora! Então, a missão da igreja não é fácil para se cumprir. Quem acha que é fácil ser cristão, crente até o diabo é. Quem acha que é fácil ser cristão e cumprir o papel está enganado. A igreja, preste bem atenção ao ponto que eu quero chegar. Deus é quem concede o poder para a igreja. Então Deus, ele tem concedido à igreja
uma fonte especial do poder celestial. Lavassodecanta labassúbrias. É Deus quem nos fornece isso. E esta fonte de poder é quem? Preste atenção. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a força dada por Deus à igreja. Sem o poder do Espírito Santo, nós observamos que o ID, que nós já lemos de Marcos 16:15, nunca teria acontecido. A grande missão do ID não teria se iniciado, conforme Marcos 16:15, se não fosse o Espírito Santo. Porque eu vou ler mais uma vez para que você entenda Marcos 16:15. Então, sem o Espírito Santo, isso não teria acontecido. O que diz em Marcos 16:15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem ido até os jovens que estão no mundo? Você visita uma tabacaria para falar de Jesus? Você tem ido, irmã, até as prostitutas falar de Jesus? Você se relaciona com os drogados, com o traficante para falar de Jesus? Porque a Bíblia não diz fique, a Bíblia diz ide. A Bíblia não diz espera eles virem, a Bíblia diz para você ir. E quem vai é muito criticado, não é isso? Então, nós observamos que há uma meta, né? Que a humanidade, ela é impossível de ser alcançada sem o ID, sem esse poder que vem do alto. Sinto a presença de Jesus aqui. E aí nós observamos no dia de Pentecostes, depois de batizados ali no Espírito Santo, os discípulos começaram a fazer o quê? A pregar o evangelho com ousadia, eis o poder. E quando eles pregam, 3.000 almas se convertem só num instante. Eu não diria nem só num dia, em um instante. O resultado das igrejas estarem cheias é pregar o evangelho, é viver o ID, é anunciar por um folheto, pelo Face, pelo Instagram, pelo canal no YouTube, usando os links aqui nossos para a rádio, falando do amor. Nós temos que viver esse ID, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão. Esse poder é para evangelizar. Nem todo mundo hoje aceita o Pentecostes, o que aconteceu no livro de Atos e o que aconteceu também na Azusa. E de acordo com um relatório publicado sobre o crescimento da igreja na América Latina, que tem como autor aqui o Reid, Monterosso e Johnson, isso foi em 1967, tá? Que é um livro intitulado O Crescimento da Igreja na América Latina. As páginas 71 e a página 71, tá, já fala que 63% de todos os evangélicos no mundo são pentecostais. E sugere que devemos começar o quê? A aplicar essas práticas nas nossas igrejas. Então, o Pentecostes é muito importante. 63% dos evangélicos são pentecostais. Então, é um número significativo. Se isso for feito sem o poder do Espírito Santo, todos os esforços serão em vão. Tudo que nós fazemos aqui no Amigos do Avivamento tem uma revelação, tem uma autorização de Deus. Agrade a quem quiser ou a quem não quiser. Então, seria como não ter o Espírito Santo, seria como um eletricista consertar um aparelho elétrico totalmente correto e depois ligá-lo na tomada sem energia. A gente conserta pelo Evangelho. Agora,
Se a gente não aceitar o Espírito Santo, é como ligar o aparelho consertado num lugar que não tem eletricidade. Você consegue entender o que Deus quer nos falar nesta primeira aula de missiologia? Mas vamos adiante. A empolgação é grande pela presença do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre os 4 perigos que nós devemos evitar na questão de missões. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá. Os 4 perigos que nós precisamos evitar. E eu vou explicar cada um deles. Primeiro perigo, a ignorância em relação à missão. Porque tem pessoas que são ignorantes. Eles querem igrejar ao invés de evangelizar. Mas só diz que nós temos que ser igreja com uma missão. Então a ignorância, o não aprender da palavra, é uma coisa terrível, é um perigo que precisamos evitar. Segundo perigo, a doutrina corrompida. Não estou falando da sua saia, do seu cabelo. Isso não é doutrina, isso não é didaquê. Isso são usos e costumes que são respeitados. Estou falando de doutrina. O que é uma doutrina? É o que Jesus falou, o que os apóstolos pregaram, tá? Ou melhor, o que Jesus pregou, o que os apóstolos ensinaram e o que a igreja primitiva vivia. O homem nem usava calça nessa época, era saia igual mulher. O homem tinha o cabelo comprido, a barba comprida. Então a gente mistura usos e costumes com doutrina e se perde. Terceiro perigo que nós precisamos evitar, a questão da mornidão do amor dos crentes. Eu vou explicar o que é isso. E o quarto perigo, o zelo exagerado pelas coisas sociais. Vamos entender um pouquinho disso? Primeiro, a ignorância dos cristãos. É muito triste saber que muitos cristãos vivem uma vida cristã fora do plano de Deus. Não se preocupe em aprender a palavra. Não quer conhecer mais sobre Deus. E aí fica ali religiosamente envolvido. Quem pouco conhece, pouco avança. A falta do conhecimento traz o perecimento, a pessoa perece, a vida perece porque ela não se aprofunda. Esse é o primeiro perigo que precisamos evitar, a ignorância. O segundo perigo que eu falei, a doutrina corrompida. Nós observamos hoje os teólogos liberais, pode tudo, graça sobre graça. Tem um tipo de igreja para aquilo que pode fazer, das questões mundanas. E tem influenciado muito as pessoas. A diferença básica entre o mundo e um cristão é servir e adorar a Deus, é renunciar o pecado. Mas infelizmente, hoje a doutrina corrompida, ela não se preocupa com a questão bibliocêntrica. E nós precisamos combater essa doutrina corrompida. A teologia liberal também, ela não aceita, como eu disse, as escrituras, literalmente. A salvação é geralmente redefinida. Então eles dizem até aí que a Bíblia precisa de uma nova análise. Que é isso? O terceiro perigo que nós devemos evitar é a mornidão. É a igreja se apagar. É a igreja se reunir por reunir. Não tem mais o fogo do avivamento. Não se preocupa em convidar o vizinho da igreja de frente, o vizinho da igreja de lado, o traficante da rua da igreja. Não se preocupa em convidar o comerciante que está na igreja. Viver uma mornidão. O fogo está se apagando. Isso é um dos primeiros sinais de falta de dedicação. Não fique dependendo do seu pastor, não. Compre um pouco de folheto
e chega meia hora antes do culto, distribui, convida pessoas, vai para o WhatsApp, convida as pessoas. Não caia na mornidão, que é o terceiro erro. Quarto e último erro que nós precisamos evitar: o zelo exagerado pelas coisas sociais. Nós fazemos trabalho social, mas com equilíbrio. E o equilíbrio de trazer o resultado, de trazer a pessoa à presença de Deus. Não é só fazer isso o tempo todo. Tá entendendo? É levar o alimento da carne, mas também, principalmente, levar o alimento do Espírito. Espero que você tenha gostado, hein? Chegamos ao final da nossa aula abençoada aqui com a presença de Deus. Então hoje nós estivemos aqui nesta aula abençoada, a missão da igreja, e eu gostei muito de falar sobre isso. Teologia do Avivamento. E a nossa próxima aula, semana que vem, nós vamos falar da missão da igreja para com Deus, porque nós começamos sobre a missão da igreja e agora nós vamos para a missão da igreja para com Deus. Nos ajude no crescimento do canal, assista mais vídeos aqui. Você já assistiu a matéria minha que saiu na Globo, no SBT? Já viu os documentários que eu falo aqui? São sensacionais. Pode uma mulher ser pastora? Veja algumas mulheres fantásticas que nós colocamos como exemplo aqui. E vários outros assuntos. As pessoas dizem assim: pastor, mas eu não vejo na Bíblia o nome pastor, eu também não vejo o nome da igreja dessa pessoa na Bíblia. E não é porque não está lá que não deve ser feito. Olhe os exemplos, aprenda a palavra e bora crescer. Galera, Deus abençoe. Fui! A vitória é nossa, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.